Fala, galera! Primeiro de tudo eu quero pedir desculpa pra vocês por não ter respondido as perguntas antes. Essa semana eu fiquei um pouquinho enrolada com os novos projetos que eu tenho aqui no Canadá mas antes tarde do que nunca. Então vamos lá. Eu vou começar com a pergunta do Marcos Calado. Eu vou lendo as perguntas aqui pra vocês e aí eu vou respondendo. Como foi sua adaptação no início trabalhando como pilota? Quero saber como está o mercado de aviação por aí. Bem, eu ainda não estou trabalhando como piloto aqui no Canadá. Eu fiz um vídeo, ele tá em inglês na verdade, mas eu vou fazer um também em português, explicando um pouquinho pra vocês como é que funciona. Na verdade eu posso explicar isso aqui agora bem rapidinho. É diferente do Brasil, quando você tira sua carteira, esse é no caso de helicóptero aqui no Canadá. Quando você tira sua carteira de PC aqui no Canadá, você tem que trabalhar mais ou menos 2 anos como ground crew, que eles chamam, que é tipo assim, ajudando o piloto. Você coloca combustível na aeronave, você limpa a aeronave, você traz os passageiros, faz o que eles chamam de loading e faz o unload dos passageiros, esse tipo de coisa. Você tem que mais ou menos trabalhar 2 anos como isso, mesmo já tendo terminado seu curso de piloto. E aí depois a própria empresa, eles te movem para uma posição de piloto. No Brasil, normalmente a gente tira a nossa carteira de instrutor, né? E aí a gente começa a dar instrução e tal, e aí depois a gente entra para aviação aí comercial. Mas aqui é um pouco diferente, porque para você ser instrutor de helicóptero, você tem que ter muita experiência. Na verdade, eu acho que você tem que ter um mínimo de 350 horas, mas ninguém consegue pagar 350 horas do próprio bolso. Então, o que acontece é que os instrutores aqui, por exemplo, meu último instrutor tinha 25 mil horas de helicóptero. Então, tipo assim, eles são uns caras, assim, muito sinistros, entendeu? Normalmente, eles estão no final da carreira deles e eles só querem passar aquela experiência que eles tiveram no mundo da aviação, né? Então, primeira pergunta que ele fez, como foi minha adaptação trabalhando como piloto, eu não tô trabalhando ainda. E quero saber como tá o mercado de aviação por aí. Gente, mercado de helicóptero, eu vou falar tudo de helicóptero, desculpa aí pessoal de asa fixa, mas realmente eu não sei, eu só sei sobre o mercado de helicóptero aqui no Canadá. Em outros lugares também, como é meu meio, eu sou mais familiarizada com isso. Então, o mercado aqui tá muito bom, gente. Eles estão precisando muito de piloto de helicóptero, na verdade de piloto de asa fixa também, que eu ouvi falar. E aqui tem tudo, desde search and rescue, tem ambulância, tem para apagar fogo no verão, que é uma coisa muito grande aqui, tem tour, tem offshore, tem de tudo que você possa imaginar. Tudo do meio de helicóptero tem aqui. E eles precisam muito de piloto. A única coisa que acontece, tem heli skiing, que é uma coisa muito grande aqui no inverno. A única coisa que acontece é que normalmente eles precisam mais de pilotos no verão. Os pilotos ainda voam no inverno, mas tem lugares aqui que fica muito frio e o sol se põe muito cedo e acaba nascendo também muito tarde, então o período é muito pequeno e eles acabam não precisando de tantos pilotos assim. Então, normalmente, quando você começa a sua carreira, você trabalha mais no verão. E aí, no inverno, você faz mais ou menos o que eu tô fazendo agora, que é um serviço de ground crew para os pilotos mais experientes. Mas depois, quando você vai pegando as suas horas de voo, eles acabam deixando você voando o ano inteiro. Então, é isso aí, o mercado tá muito bom aqui, muito mesmo, eles estão precisando muito de piloto, eles estão falando que tem muito piloto que vai se aposentar esse ano e o ano que vem, então eles estão precisando muito, muito, cada vez de mais gente. O único chato é que para você começar a sua carreira é um pouquinho difícil, por essa questão de você ter que trabalhar mais ou menos 2 anos como ground crew. Você já não começa voando, entendeu? Mesmo eles precisando de piloto, eles não querem pilotos que acabaram de tirar a carteira e não têm experiência nenhuma, o que eles chamam de low time pilots. O Hudson Costa, vamos ver o que ele perguntou aqui. Uma dúvida que eu tenho também em relação à mudança para o Canadá para trabalho como piloto. No caso da aviação de asa fixa dos Estados Unidos, já li que existe um visto para fazer os cursos por lá. Bem, quando eu tirei o visto M1, se eu não me engano. M1 ou F1. Eu tirei, na verdade, os dois. Eu não lembro agora a diferença dos dois. Mas que isso não garante um visto depois que a pessoa consiga trabalhar na aviação comercial. Não. Você sabe se no Canadá isso funciona de forma diferente? Abraço. Então, aqui
aqui no Canadá, por exemplo, eu tô com um visto de trabalho agora. Como eu consegui esse visto de trabalho? Porque eu fiz um curso que eles dizem, tem uma qualificação certinha, não é qualquer curso. Por exemplo, se você vier fazer um curso de inglês aqui, isso não adianta. Mas você vindo fazer o curso de piloto, você fazendo por um mínimo de 1 ano, depois que você se forma, eles têm um visto que se chama PGWP, que é para Postgraduate Work Permit. Então, é o visto que você ganha depois que você se graduou. Então, tipo assim, eu fiz um curso de 1 ano, então eu ganhei esse visto de trabalho por 1 ano. Tem gente que faz um curso de 2 anos. Então, por exemplo, se você fizer o seu, sei lá, o seu PP, o seu PC, o seu instrumento, tudo aqui, você pode tentar fazer em 2 anos. Isso é bom pra você, no caso, porque aí você pode tirar um PGWP, um visto de trabalho, de 2 a 3 anos. Então, se você, por exemplo, eu ia fazer meu curso de PC menos tempo, entendeu? Eu ia levar menos tempo do que 1 ano. Só que quando eu soube disso, eu falei, bem, eu vou estender o meu curso para pelo menos 1 ano. Então eu fiz as 60 horas de PC durante 1 ano, pra eu conseguir esse visto de trabalho durante 1 ano. E aí, se você fizer mais de 1 ano, gente, isso também depende da pessoa que vai pegar o seu processo aqui no Canadá. O agente de imigração. Ele pode chegar, por exemplo, eu fiz só 1 ano e eu já ouvi gente que fez 1 ano e conseguiu 2 anos de visto de trabalho. Entendeu? Eles deram sorte, porque o certo é isso acontecer. 1 ano de trabalho, 1 ano de estudo, 1 ano de visto de trabalho. Aí 2 anos de estudo, de 2 a 3 anos de trabalho. Esse é o certo, mas você pode dar sorte de ganhar mais ou pode dar azar de ganhar menos. Então, o bom do Canadá é isso, você consegue ter esse visto. Se eu não me engano, quando você tira a sua carteira de instrutor nos Estados Unidos, eles também te dão um visto de trabalho, eu acho que durante 1 ano, para você poder ser instrutor lá. Que não é uma coisa ruim também, porque você adquire muitas horas nesse 1 ano. Então, é uma boa experiência. Mas eu não tenho certeza no que eu tô falando dos Estados Unidos. Aqui do Canadá, eu tenho certeza que é assim que funciona. Canadá, Estados Unidos ou Brasil? Qual o melhor para qualificação de piloto? Melhor ensino, sua experiência e tal. Esse foi o Raul Gomes que perguntou. Então, gente, eu evito muito falar disso aqui, porque eu sei que quando eu falo alguma coisa, gente, pra mim foi melhor o Canadá. Aí as pessoas falam, não, mas os Estados Unidos, não sei o quê. Então, vamos lá. Lembrando, é minha opinião, tá? Pessoal. Brasil, muito bom. Estados Unidos, muito bom. Canadá, pra mim, foi, assim, um pouquinho acima. Por quê? Por causa daquele negócio que eu falei pra vocês, de que os instrutores aqui têm muitas horas de voo. E isso fez um pouco de diferença no meu treino. Tanto no Brasil, quanto Lembrando, não acho que hora de voo diga o quão bom um helicóptero é, um piloto de helicóptero é, entendeu? Não tô falando isso. Mas no meu caso, os meus instrutores eram diferenciados, digamos assim. Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, os meus instrutores eram um pouco mais novos, entendeu? Eles estavam começando a carreira deles na aviação. E foram excelentes também, tirei minhas carteiras, aprendi. Mas quando eu cheguei aqui no Canadá, o nível de exigência deles é um pouco maior, eu senti isso. Porque eu já tinha minha carteira de PP, já tinha tirado minha carteira de PP no Brasil, já tinha tirado minha carteira de PP nos Estados Unidos. Eu já tinha 110 horas, 120 horas mais ou menos, quando eu me mudei pro Canadá. Então, quando eu cheguei aqui, eu falei assim, bem, aqui no Canadá eles exigem 100 horas. Aí eu falei, bem, eu tenho 120, então eu já sou do nível de um piloto comercial. Então, até porque eu fiz uma parte do meu comercial no Brasil e fiz uma parte do meu comercial também nos Estados Unidos. Então, quando eu cheguei aqui, eu falei, gente, eu já devo estar voando direitinho. Cara, o primeiro voo que eu fiz, eu falei assim, meu Deus, eu não sirvo pra voar. Porque o meu instrutor, tudo que eu fazia, ele falava assim, não, calma aí. Não, calma aí. Tudo eu tinha que ajeitar, entendeu? Eu falei, caraca, eu não consigo fazer nada. Nem as coisas que eu achava que eu era boa, eu tava conseguindo fazer pro nível do meu instrutor. Foi muito frustrante no início. Vocês podem perguntar ao Fred, eu passei um perrengue, porque eu falei pra ele, não é possível, eu não sei fazer isso, eu não sei se eu vou conseguir fazer mais, porque eu achava que eu já tinha atingido o meu nível máximo, eu já tinha 120 horas de voo. Eu falei, bem, pra aquele nível de passar num check ride, eu já atingi. Mas, então, ele
tudo ele falava e o meu instrutor nunca chegou a falar que eu fiz uma coisa. Na verdade, algumas vezes ele falou, mas poucos problemas técnicos aqui, o espaço do meu celular acabou. Mas voltando ao que eu tava falando, meu instrutor nunca, pouquíssimas vezes ele falou que nossa, eu fiz uma coisa muito boa. Normalmente ele falava not too bad, era o jeito que ele falava que tava bom, entendeu? Não foi tão ruim, era o único jeito. Quando ele falava, no início eu falava assim, meu Deus, não é possível. Depois eu descobri que é o jeito dele falar que tá bom, entendeu? Mas ele não queria falar que estava bom, porque ele sempre acha que a gente pode melhorar. Então isso foi um pouco frustrante. Teve um dia até que eu conversei com ele, eu falei, cara, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu tô ficando meio frustrada. E ele conversou comigo e falou assim, não é assim, é porque a gente não gosta de falar que o aluno tá fazendo uma coisa maravilhosa e tal. Nossa, foi ótimo, excelente, porque eu acho que você sempre pode melhorar. Não acho isso certo dele, mas enfim. Então eu achei, pra mim, essa foi um pouco da diferença, entendeu? Eu achei que o nível de exigência aqui no Canadá é um pouquinho maior do que nesses outros países. Não sei se foi o meu instrutor, no caso, não sei se outras escolas de aviação são a mesma coisa. Eu acho que são, porque eu também ouço falar que eles têm 10 mil horas de voo e tal. Mas é aquele negócio, também nem todo instrutor que tem 10 mil horas de voo é a melhor coisa do mundo. Então, a minha opinião foi essa. Mas, por favor, não criem caso, hein? O Arthur perguntou, a alimentação aí em Whistler é muito diferente da nossa no Brasil. Arthur, eu sou uma criança pra comer. Então, tipo assim, no Brasil eu não comia arroz, feijão, essas coisas. Nunca gostei. Minha mãe sofria pra tentar me dar essas coisas. Então, aqui o que eu como? Salada, brócolis, essas coisas e uma proteína. E é a mesma coisa. A carne, as pessoas que amam carne, porque eu não sou fissurada por carne, mas as pessoas que amam, tipo o Fred, por exemplo, ele fala que o gosto é um pouco diferente. Então, você tem que achar um lugar, por exemplo, tem um supermercado aqui que se chama Costco, que vende coisas, é tipo eu esqueci o nome, no Brasil tem uns também, esses que vendem coisas em atacado, então vende muita quantidade. Nesse lugar tem uma carne muito boa, mas se você for comprar uma carne assim qualquer, normalmente não é a melhor qualidade. Pra mim é a mesma coisa, eu só acho que tem que temperar direitinho e fica excelente. Mas, então a alimentação pra mim não mudou muita coisa. E tem feijão, tem arroz, se as pessoas quiserem fazer aqui. Tem muita gente que sofre, eu me adapto bem pra essas coisas assim. Tá, o Lucas Araújo perguntou... Colaboração com o VHD. Aí, Vitor Hugo, vamos lá. Quem sabe ano que vem, quando a gente estiver lá na Califórnia, na HAI. E o Jack Games perguntou... Vamos ver. Iniciativa. Como iniciou o seu interesse por fazer curso de piloto de helicóptero? Tem um vídeo aqui explicando um pouco. Meu irmão e minha cunhada são pilotos de helicóptero também. Então, eu acho que isso aí influenciou um pouco a minha decisão. Por que morar no Canadá? Bem, eu saí do Brasil porque eu tava morando no Rio de Janeiro e tava ficando muito perigoso. Eu tava com medo de sair de casa, gente. Pra mim tava muito ruim, principalmente mulher, sabe? A gente tem muito medo de acontecer alguma coisa com a gente, assim, ruim. Vocês sabem o que eu tô querendo dizer. Então, eu resolvi sair do Brasil e ir para os Estados Unidos na época. E quando a gente tava fazendo, eu e o Fred, a gente tava fazendo um treino de piloto lá. A gente recebeu uma oferta de emprego na época de uma empresa canadense. Eles perguntaram, vocês querem continuar nos Estados Unidos ou vocês estariam abertos a vir aqui pro Canadá? E na época a gente não tinha green card nos Estados Unidos, estava só fazendo curso, estava com o visto de estudante. A gente falou, bem, a gente sabe que o Canadá é mais fácil de imigrar e tal, e a gente resolveu vir por causa disso. Aí, na época, eu não sabia que eu ia ainda ter... Como eu tinha 110 horas de voo, eu achei que... E aqui você precisa de sempre o PC. Eu achei que eu fosse conseguir fazer o check ride de PC direto e conseguir minha licença. O que não foi o que aconteceu, né? Eles só converteram a minha licença da FAA, licença de piloto privado, e aí eles assumiram que eu só tinha 40 horas de voo, que precisa para tirar o PP. Aí eles falaram, não, você vai ter que continuar, você vai ter que fazer 60 horas aqui mesmo já tendo mais do que o requerido para tirar a carteira de PC. Aí anos passaram e tal, aí essa empresa meio que morreu. Mas o objetivo, a razão da gente ter vindo pro Canadá foi por causa disso. Qual é o seu trabalho no Canadá especificamente? Eu tô trabalhando como ground crew e eu tô preparando um vídeo. Na verdade, eu fiz esse vídeo em inglês explicando, eu já vou lançar lá no Instagram.
E eu tô fazendo... Esse vídeo vai ser só explicando exatamente onde eu tô sentada aqui, que eu acho muito confortável. Mas eu tô fazendo um também pra mostrar pra vocês o que a gente faz lá na empresa, entendeu? Tem coisas que eu não consigo gravar, obviamente, porque eu tô ajudando e é uma coisa de risco, mas o Fred vai tentar gravar algumas vezes também. Transporta os turistas para montanhas ou algo assim? Não. Eu tava indo pra montanha pra fazer o meu trabalho de ground crew, então eu pegava o helicóptero todo dia na base, no heliporto de Worcester. A gente pegava, subia pra montanha e lá eu fazia o load e o unload dos passageiros, eu ajudava